Estamos recebendo já agora aqui a candidata ao Senado pela Rede de Sustentabilidade, partido de Marina Silva, Miriam Prochnow. Obrigado pela Miriam, presença. Tudo bem? Satisfação recebê-la. Igualmente, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, nesse momento tão importante de decisão para o Estado e para o país, onde todo mundo, vocês acabaram de ver aí, a insatisfação é grande, a população clamando por mudanças, e nós estamos aqui nos colocando à disposição para ajudar a fazer essa mudança acontecer. Miriam, é mudança ao Senado da República? Miriam é mudança, eu estou no meu, que eu chamo do meu melhor momento para encarar essa função no Senado, porque venho de uma trajetória de 30 anos de experiência no movimento socioambientalista, já trabalhei também, tive um pequeno período passando pelo governo federal, trabalhei com plataformas multissetoriais, como o Diálogo Florestal, a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, com muita mediação de conflito, com muito diálogo, com muita parceria. Então, eu realmente sou mudança, sou renovação, sou mulher. Então, dentro da Rede Sustentabilidade, nós prezamos muito pelo empoderamento das mulheres. A nossa conversa, então, direta com o eleitorado feminino é muito importante. As mulheres precisam ser protagonistas também desse momento. A linkagem de Miriam com Marina seria também uma estratégia? É uma estratégia, mas é uma vida. Então, ela não é simplesmente uma questão que aparece na eleição. Enquanto coordenadora da rede de ONGs da Mata Atlântica, que eu fui em um período, até morei em Brasília por causa disso, onde nós batalhamos juntas pela aprovação da Lei da Mata Atlântica, foram 14 anos de tramitação no Congresso, Então nós temos uma história de vida, uma história de luta em conjunto, então isso realmente não é um discurso. E por isso que eu digo, estou no meu melhor momento, o momento de colocar à disposição da sociedade a minha maneira de trabalhar pelos desafios do século XXI. E no Congresso nós temos em andamento, por exemplo, vários retrocessos ambientais também, socioambientais, além dos outros que são citados todo dia. E isso faz parte da minha história, então são batalhas que eu vou continuar trabalhando. Por exemplo, o PL do veneno, que provavelmente é uma pauta que vocês também já abordaram aqui, uma coisa que não pode acontecer, nós precisamos de saúde da população, é um dos itens que a população mais clama, e liberar agrotóxicos que são proibidos em outros países aqui no Brasil, com certeza só vai piorar a saúde da população. Bom, esse assunto entra no próximo questionamento, que é o seguinte: Rede de Sustentabilidade. Este é o nome do partido a qual a senhora pertence. O Brasil e Santa Catarina têm cultura e tem condições de ser sustentável. A gente vive aqui da agricultura, move a economia catarinense, produção de milho, de soja, produção no campo. Tem como aliar as duas coisas? Com certeza, E você tocou num ponto muito importante, os desafios do século XXI, mudanças climáticas, isso é um dos desafios. Como é que linka com economia e sustentabilidade? E falando na propriedade rural, nós precisamos mudar a nossa matriz energética, tirar o carbono, para poder enfrentar a questão de mudança climática. Nós temos na propriedade rural ranchos, casas, galpões e nenhum painel solar nelas. E mudar a matriz energética para solar, uma das alternativas, é fundamental. Santa Catarina tem um campo vasto para estabelecer isso. Aí o nosso agricultor, ele não vai ser apenas um produtor de alimentos, ele vai ser um produtor de energia. E isso gera emprego e renda, que é a outra ponta de reclamação da população, que o desemprego está grande, E linkando também com as nossas paisagens rurais a questão do patrimônio natural. A preservação do patrimônio natural, a recuperação do patrimônio natural vai fazer com que nós possamos manter as nossas paisagens belíssimas, tanto no litoral quanto no interior, e mover o turismo ecológico e rural, que é uma das atividades econômicas que mais cresce no mundo e que também gera emprego e renda. E Santa Catarina é um estado de inovação tecnológica, que consegue muito bem desenvolver a sua indústria. Então, nós sempre fomos um estado modelo para uma série de projetos inovadores dentro do país. Deixamos de ser isso nos últimos anos e nós precisamos voltar a fazer com que Santa Catarina aconteça. Agora,
Candidata, é uma linha muito tênue entre a questão da preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Eu gostaria de lhe ouvir nesse sentido, porque o desenvolvimento econômico também gera emprego, também gera crescimento, também gera avanço. Então, eu gostaria de uma apreciação nessa questão. Aí é que entra a questão da sustentabilidade. Você, né, fala-se muito do tripé, que uma atividade ela tem que ser sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, nós não podemos realmente pensar apenas num desses tripés. E muitas vezes, quando você fala em desenvolvimento econômico, pensa-se apenas no dinheiro imediato e você acaba tirando a base para que aquele desenvolvimento econômico continue existindo. Então, na atividade do turismo ecológico, isso é muito claro. Se você tira seu patrimônio natural, a sua floresta, você não vai mais conseguir fazer dinheiro com meio ambiente, com as paisagens. Se você, por exemplo, não cuida da sua água, você não tem indústria, né? A dona de casa sabe a consequência de faltar água na torneira. Agora, o industrial também sabe a consequência de faltar água para a sua indústria, para produzir, né, para ter a sua indústria funcionando. Então, isso realmente não é um contra o outro, é um com o outro. Precisa haver uma compatibilidade dessas frentes, E né? é perfeitamente possível. Como eu falei antes, Santa Catarina é um celeiro de projetos modelo nesse sentido. Nós temos inúmeras iniciativas na indústria, na academia, nas ONGs, nas propriedades rurais, né, que mostram que isso é possível. Então, eu acredito muito que a gente consegue fazer isso. Eu reforço a questão da cultura, da educação, porque o que a gente vem acompanhando nos últimos anos é que é preciso força de lei para que as empresas sejam sustentáveis, parte mais da cobrança do que da iniciativa própria. Que é conscientização, né? Exatamente. E aí a gente tem aqui em Santa Catarina mesmo projetos na Alesc, já projetos de deputados federais de Santa Catarina com relação ao uso de agrotóxico, a questão do amianto, que é outro assunto que vem sendo debatido. Eu quero saber como é que a senhora, como senadora, vai enfrentar tudo isso, essa falta de cultura muitas vezes. A educação ambiental ela é muito importante, mas ela complementa, na verdade, a legislação. O que eu imagino e vou trabalhar no Senado é por legislações que incentivem e estimulem esses comportamentos que precisam mudar, né? No caso, a gente acabou de falar das energias alternativas. Nós não temos hoje estímulo e nem para que as pessoas possam fazer essa mudança. E a gente precisaria de uma lei e de uma política pública que diga claramente, nós vamos apoiar isso daqui para frente, né? E temos casos, claro, que você precisa enfrentar com coragem, com clareza, com transparência, né? Como no caso da possibilidade que estão querendo liberar a caça de novo no país. É inadmissível, né? Nós precisamos banir essa atividade. Essa atividade não combina com a sociedade do século XXI. E aí sim, né, nós tivemos um caso essa semana de cenas horrorosas aí sendo mostradas na TV, né, de um abate de 2 onças, uma mãe e um filhote, com as nossas crianças tendo que assistir isso é uma atrocidade. Então, isso você combate, por um lado, com educação ambiental, por outro lado, com legislação e com punição para quem não cumpre a legislação. Então, a gente precisa fortalecer também o nosso sistema dos órgãos que fazem a regulação, que fazem o monitoramento e que cobrem e façam a punição de quem comete crimes. Perfeito. Agora, candidata, o senador representa o Estado. Né? E Santa Catarina tem sido muito maltratada pelo governo federal. Nós, o que proporcionamos de riqueza, não só como um Estado essencialmente exportador, mas com uma economia diversificada, nós mandamos muito dinheiro para Brasília, Santa Catarina, e o retorno é extremamente parcial. Como avalia essa questão e se não é o momento de um pouquinho mais de unidade da classe política catarinense, independentemente das questões ideológicas, partidárias e programáticas, para fazer prevalecer as nossas reivindicações? Por isso que eu vou te dizer uma coisa que a Marina tem dito e que é, na verdade, também a minha modo de fazer as coisas. Ela tem dito, a nossa aliança é com 200 milhões de brasileiros. A minha aliança no Senado Federal
é com 7 milhões de catarinenses. Então, eu não vou usar o meu voto, por exemplo, para barganhar que políticos corruptos continuem no Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios, no Congresso Nacional. Com isso, nós vamos ter uma atitude diferente com relação a mostrar quem Santa Catarina é. Eu sou uma catarinense, sou valorosa, sou mulher, eu já faço a divulgação do Estado no Brasil, no exterior, né, porque trabalho em várias frentes nacionais e internacionais e levo o nome de Santa Catarina em todos os lugares que eu vou. Então, tenha certeza que esse papel eu vou cumprir no Senado Federal. E, como eu já disse, Santa Catarina precisa voltar a acontecer. Nós temos tudo aqui para ser esse estado maravilhoso, sustentável, né? A Santa e Bela Catarina. A gente precisa realmente de um pouco de união, de parceria e de seriedade. O que atribui a perda de espaço político de Santa Catarina no contexto nacional? Eu acho que tem muito a ver com essa questão de lobby e de que você realmente se atrela a setores, aí você perde a sua independência. Ah, não, isso eu não posso falar porque vai agredir o setor que está me financiando, né? Então, você precisa dessa independência para atuar, você precisa ter liberdade para fazer as coisas acontecerem e não ter medo. No Diálogo Florestal, que é a iniciativa que eu trabalhei nos últimos 10 anos, nós temos alguns critérios, por exemplo, transparência, não exclusão, compromisso, né, seriedade, e tratamos de qualquer assunto, por mais polêmico que seja, na mesa, né, discutindo esse assunto. Aliás, Santa Catarina teve um papel importante no Código Florestal, que foi relatado pelo falecido senador Luiz Henrique da Silveira. Nós tivemos, inclusive, o Diálogo Florestal, pela primeira vez na vida, apresentou propostas de consenso entre ambientalistas e o setor da indústria de silvicultura, né, que foi construído dessa forma. O problema está na mesa, vamos debatê-lo, mas vamos debatê-lo com seriedade, com transparência e no convencimento de argumentos e não na base da barganha, do toma lá da cá. Esse é o tipo de coisa que precisa ser feito. E é nesse tipo de movimento que a sociedade quer se engajar, porque nós vamos precisar de todo mundo para fazer essas mudanças. Esse discurso está merecendo receptividade nesses primeiros momentos de campanha eleitoral? Olha, muito. Eu fui candidata a deputada federal em 2010 e eu tenho sentido uma diferença muito grande para essa campanha. Quando você tem a oportunidade de realmente conversar, né, com o eleitorado, parece que as pessoas se sentem felizes em ter uma alternativa. Então, é um convite que a gente faz, venham para esse movimento. É um discurso de renovação, bem verdade, de práticas, de cultura. Que faz sentido. Faz todo sentido, e aí envolve também a questão de escoar essa produção toda sustentável, mas também é um discurso, na minha opinião, de confrontamento com práticas antigas da política, e eu vou explicar. A gente tem até então, notório público, que empresas, muitas delas do ramo do agronegócio, investem em campanhas políticas e depois acabam sendo beneficiadas com leis, com liberações e tudo aquilo que a gente já conhece. O discurso da senhora confronta tudo isso. Aí na reforma política, o partido da senhora, o Rede, foi contra o financiamento público de campanha e o fundo partidário. Eu quero saber como é que a senhora vai se sustentar, como é que o partido vai se sustentar? Bom, eu tenho, né, como uma boa parte dos candidatos da Rede, uma vaquinha virtual que está em andamento e que é absolutamente transparente, então tenho recebido doações de pessoas físicas, temos feito uma campanha franciscana, nós temos muito conteúdo para mostrar e nada para esconder, então essa é uma vantagem muito grande, né? E temos uma boa relação com mídias sociais, eu acredito que temos o apoio da imprensa, aproveitamos todos os espaços que a imprensa nos dá, então muito obrigada por isso, né? E vamos fazer chegar essa mensagem à população e, de fato, você falou uma coisa muito importante, a questão de não ter os lobbies. Então, a Rede também tem outras medidas bem importantes já com relação ao combate da corrupção, inclusive já assinei um pacote de diretrizes do movimento Unidos contra a Corrupção. Então, existem, além de o fim da reeleição para o mandato, né, para o Executivo, só uma reeleição para o Legislativo. No meu caso, eu vou ter o compromisso, como a Marina, de não ser candidata novamente. Eu acho que 8 anos no Senado Federal é bastante tempo, eu não preciso de mais 8, né? Vamos entrar nessa renovação. Não vou ter auxílio moradia, vou combater os excessos
né, de mordomias que podem existir. Então, realmente, a gente está aqui apresentando e não com um discurso, porque eu tenho uma vida que comprova esse trabalho. Fernando, uma pregação de renovação, tanto sobre o aspecto conceitual quanto sobre o aspecto programático. É uma candidata que revela o seu preparo, aliás, preparo esse que também identifico no candidato ao governo, Rogério Portanova. Grato pela presença. Olha, eu que agradeço. E mulheres, não esqueçam, no dia 7 de outubro, votem em mulheres. Miriam senadora.